Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à segunda aula do projeto de Estudos Continuados em Matemática. Eu sou a professora Camila Fogaça, sou licenciada em Matemática, sou mestre e doutoranda no programa de Ensino de Ciências e Educação Matemática. O tema da aula de hoje é potenciação e eu vou dividir a aula de hoje com o professor Marcelo. Olá, aluno, seja bem-vindo a essa teleaula. Eu sou o professor Marcelo Silva de Jesus, sou licenciado em Matemática, sou especialista em Educação Matemática, mestre e doutorando em Ensino de Ciências e Educação Matemática. Para aqueles que estiverem acompanhando esta teleaula via Skype, acompanhe no quadro o endereço. Bom, então, como a professora Camila já mencionou, nessa teleaula você irá aprender conceitos relacionados à potenciação. E para darmos início a esse conteúdo, a esse assunto, acompanhe comigo no quadro uma situação-problema. Então, o bolor de pão, fungo, trata-se de uma espécie comum de fungo não patogênica, se não for aspirada diretamente. Então, nós vamos tratar aqui do crescimento de uma colônia de fungos em pães. Esse fungo, então, ele é pouco sensível à variação de temperatura e se prolifera à temperatura ambiente. Então, veja do lado direito uma imagem representando aí o pão com esse fungo. Então, foi realizado um experimento para acompanhar o crescimento de uma colônia de fungos. Então, nós temos uma tabela contendo os dados que foram coletados nesse experimento. Então, foi observado que no dia 0, ou seja, no início do experimento, a contaminação era de 1 centímetro quadrado. Então, o fungo ocupava essa área. Após um dia do experimento, a contaminação passou a assumir uma área de 2 centímetros quadrados. No dia 2, 4 centímetros quadrados. No dia 3, 8 centímetros quadrados. No dia 4, 16 centímetros quadrados. E no dia 5, 32 centímetros quadrados. Então, essa tabela ela contém os dados que foram coletados neste experimento. E, novamente, no lado direito do quadro, nós temos a representação de um fungo, da contaminação desse fungo, no 5º dia do experimento, ou seja, com uma área aproximada de 32 centímetros quadrados. E eu deixo o questionamento. Qual a contaminação da colônia de fungos no 7º dia? Ou seja, aluno, nós temos uma situação-problema para resolver que consiste na contaminação de fungos no pão. Então, nós temos uma tabela que descreve essa contaminação de acordo com os dias e quer saber qual é a contaminação em um determinado dia. Mas para responder essa questão, é importante que você relembre alguns conceitos de potenciação. Vamos ao quadro, então, verificar a definição de uma potência. Dado inteiro positivo n, a expressão a elevado a n é uma potência do número real a e representa a multiplicação desse número n vezes. O que significa isso? Por exemplo, nós temos um número a, que é a nossa base, elevado a um expoente n. O que significa falar que é a elevado a n? Significa que esse a ele está multiplicado n vezes. Ou seja, se eu tenho lá, por exemplo, o número 3 elevado à quarta, nós temos que o número 3 é a nossa base. E o número 4 corresponde ao nosso expoente. Como podemos resolver, então? Então, a nossa base está multiplicada quantas vezes? 4 vezes. Então, nós temos 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, 4 vezes. E agora, nós podemos efetuar essa multiplicação. Então, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Veja, esse número A que está na base e o N, que é o nosso expoente, eles podem assumir quaisquer valores. Então, tendo essa definição do que é uma potência, nós temos algumas propriedades que é importante conhecer. Por exemplo, qual é o resultado de todo número elevado a zero, todo número elevado a 1? Vamos conhecer no quadro essas propriedades. Veja, 2 elevado a zero. Lê-se 2 elevado a zero. Todo número elevado a zero é igual a 1.
Toda potência de expoente zero é igual a 1. Nós temos uma exceção. Quando a base for zero, nós não usamos essa regra, ok? Então, atenção para essa regra, né? Na verdade, nós temos uma exceção que todo mundo, um número quando a base for zero, não funciona essa propriedade. 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é igual a 2, ou seja, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. 2 ao quadrado. Lembrando, o que é o 2 ao quadrado? O 2 é a nossa base e ele está multiplicado 2 vezes. 2 vezes 2 é igual a 4. Nós lemos como 2 elevado ao quadrado. 2 ao cubo. Nós temos que a base é 2 e ele está multiplicada quantas vezes? Então, nesse caso, nós temos 3 vezes. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E 2 elevado à quarta potência. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Ou seja, nós temos a multiplicação do 2 4 vezes. Agora o professor Marcelo vai continuar a resolução da atividade. Bom, então nós acabamos de ver com a professora Camila a definição do conceito de potenciação. Então, é uma forma de reescrever uma multiplicação na qual os fatores são iguais. O número de baixo recebendo o nome de base, o número de cima recebendo o nome de expoente. Vimos também com a professora Camila que todo número, toda a potência que o expoente for igual a zero, o resultado é 1, exceto quando a base também for zero, que aí nós temos uma indeterminação, que ao longo da nossa aula nós vamos tratar da justificativa. Também vimos que toda a potência na qual o expoente é igual a 1, o resultado é a própria base. Então, com esses conhecimentos, nós já podemos voltar na situação problema e resolvê-la. Acompanhe no quadro. Então, nós tínhamos a tabela construída com as duas primeiras colunas. Então, nós vamos construir agora, nós vamos ampliar essa tabela construindo uma terceira coluna. Porém, nós vamos reescrever os valores da segunda coluna utilizando essa ideia de potenciação. Porque tanto o número 1, que é o da contaminação do dia 0, o número 2, que é a contaminação do dia 1, o número 4, que é a contaminação do dia 2, o 8, a contaminação do dia 3 e o 16, a contaminação do dia 4, podem ser escritos, todos esses números podem ser escritos como uma potência de base 2. Acompanhe comigo. Então, o dia 1. Então, no dia 0, a contaminação era de 1 centímetro quadrado. Então, nós podemos reescrever esse número utilizando a base 2. 2 elevado a 0. Por quê? Por conveniência. Porque todo número elevado a 0 é 1. Eu poderia escolher qualquer base, com exceção do 0. Dia 1, contaminação era de 2 centímetros quadrados. Então, eu posso escrever esse número como 2 elevado a 1. Dia 2, 4 centímetros quadrados. Esse número nós já sabemos que é o mesmo que 2 vezes 2. Por isso, posso escrever como 2 ao quadrado. Dia 3, contaminação era de 8 centímetros quadrados. Esse número é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2. E, consequentemente, eu posso escrever como 2 ao cubo. 16, posso escrever como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é o mesmo que 2 elevado a 4. E aí agora vamos responder a pergunta. Qual a área de contaminação da colônia após 7 dias? Então perceba que no dia 0 eu fiz 2 elevado a 0. No dia 1, fiz 2 elevado a 1. No dia 2, 2 elevado a 2. Dia 3, 2 elevado a 3. Usando esse mesmo raciocínio, nós podemos concluir que, para o dia 7, teremos 2 elevado a 7. E como que eu resolvo 2 elevado a 7? O 2, que é a nossa base, se repete 7 vezes em uma multiplicação. Então, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 7 vezes. E qual o resultado? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. E 64 vezes 2, 128. Então, a resposta à nossa situação problema, a nossa primeira situação problema, é que
que a contaminação terá uma área de 128 centímetros quadrados. E assim, então, nós resolvemos a primeira situação-problema utilizando os conceitos já aprendidos até aqui de potenciação. Vamos, então, a alguns exemplos. Acompanhe no quadro. Determine o valor das seguintes potências. 3 elevado a 4. Veja, base 3, expoente 4. Isso significa que o 3 irá se repetir 4 vezes. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Resolvendo, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Segundo exemplo, menos 3 elevado a 4. E qual é a diferença para o primeiro exemplo? Agora, nós temos que a base é um número negativo, mas o raciocínio continua sendo o mesmo. Essa base, menos 3, irá se repetir 4 vezes. Então, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. E aqui é importante se atentar para a necessidade do uso do jogo de sinal. O jogo de sinal ele é utilizado em operações de multiplicação e divisão. Acompanhe comigo no quadro e relembre a regra do jogo de sinal. Então, nós temos que sinais iguais, o resultado é positivo. Sinais diferentes, o resultado será negativo. Então, essa é uma regra para você relembrar do jogo de sinal, que é utilizado na multiplicação ou na divisão. Então, vamos lá. Menos 3 vezes menos 3, 9 positivo. 9 positivo vezes menos 3, menos 27. Menos 27 vezes menos 3, o resultado será um número positivo, 81. Você pode fazer o jogo de sinal com os sinais separados e depois a multiplicação com 3. Então, menos com menos, mais com menos, menos, e menos com menos, mais. E depois efetuar a multiplicação. Vamos ao terceiro exemplo. 1/3 elevado a 4. Perceba que agora nós temos uma base fracionária. Então, 1/3 irá se repetir 4 vezes. 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3. E como eu multiplico frações? Relembrando, numerador com numerador. Então, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. E denominador com denominador, ou seja, o de baixo com o de baixo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. E assim, então, nós temos 3 exemplos diferentes da potenciação. Nós mudamos apenas a base. Uma base positiva, uma negativa e uma base fracionária. Então, com esses conhecimentos, eu deixo uma atividade. Acompanhe no quadro. Determine o valor das seguintes potências. 3 elevado a 3, menos 3 elevado a 3 e menos 2/3 elevado a 3. Deixaremos um momento para que você resolva a atividade e logo retornaremos para a correção.
Olá, aluno. Então, o professor Marcelo deixou um exercício. Vamos ao quadro, então, resolver mais essa atividade. Veja, 3 elevado ao cubo. A base 3, nós temos que estar multiplicada quantas vezes? 3 vezes. Então, 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. O que muda desse primeiro exemplo, né, para o segundo exemplo, para a segunda atividade? O que muda é a base. Nesse primeiro caso, nossa base era positiva. Agora, nós temos uma base negativa. E como o professor Marcelo falou, com a base negativa, nós precisamos efetuar o jogo de sinal. Nesse caso, a gente tem menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Veja. Menos com menos, resultado positivo. E mais com menos, resultado negativo. Veja, sinais diferentes, resultado negativo. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Atente-se para o seu expoente. Neste caso, a gente está trabalhando com expoente ímpar. Como se trata de uma base negativa, o nosso resultado é negativo. No exemplo anterior, como o expoente era par, então nosso resultado era positivo. Então, essa é uma nova forma também, uma outra forma de olhar também para o sinal da atividade. Veja, neste caso, nós também temos uma base negativa com expoente ímpar. Então, a gente sabe que o resultado é negativo. Temos menos 2 terços, vezes menos 2 terços, vezes menos 2 terços, 3 vezes, né? E agora, a gente precisa efetuar a multiplicação. Lembrando que a multiplicação com fração, nós precisamos multiplicar primeiro os numeradores, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, e os denominadores, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Atenção para o sinal. Lembrando que, como o nosso expoente é ímpar, nosso resultado é negativo. Da mesma forma, podemos efetuar o jogo de sinal na multiplicação. Agora, você já aprendeu algumas propriedades da potenciação. Nós vamos agora a um outro exemplo, uma outra atividade. Por exemplo, no nosso dia a dia, a gente verifica que existem várias situações, problemas, assim, que envolvem unidade de medida. Por exemplo, unidade de medida de distância, unidade de medida de volume, e todas essas unidades de medida a gente pode também lidar com a potenciação. Vamos ao quadro conferir mais uma atividade. Medimos em unidades apropriadas cada grandeza física por meio da comparação com um padrão. A unidade é o nome atribuído às medidas dessa grandeza. A unidade padrão para medir o comprimento é o metro. Existem 7 grandezas que são fundamentais, que são a base do Sistema Internacional de Unidades. Por exemplo, o comprimento, que é o metro, a massa, quilograma, o tempo, segundos, corrente elétrica, que é muito utilizado na elétrica, o ampere, temperatura, Kelvin, que é a nossa convenção. A partir dessas unidades de medida, é possível, vamos, por exemplo, focar nas unidades de medida de comprimento. Vamos relembrar o seguinte, 1 quilômetro. 1 quilômetro consiste em 1000 metros. E a gente sabe que 1000 nada mais é que uma multiplicação. 10 vezes 10 vezes 10. Ou seja, a gente pode falar que é 10 ao cubo. Por quê? 10 vezes 10 vezes 10 é igual a 1000. O que é 100? 100, 10 vezes 10. E nós também podemos falar que 10 vezes 10 corresponde a 10 ao quadrado. Da mesma forma, a gente poderia olhar para o decâmetro e para o metro. Lembra da propriedade que a gente acabou de trabalhar, que todo número elevado a 1 é ele mesmo? E todo número elevado a 0 é igual a 1? Ou seja, existe um padrão para as unidades de medida de comprimento, olhando para a potência. Então, nós olhamos aqui para alguns fatores, para medidas maiores, né, do que o metro. Agora, a gente pode olhar para unidades de medidas menores. Vamos ao quadro conferir essas unidades de medidas menores. Por exemplo, um decímetro. Um decímetro corresponde a 0,1 metro. O que é um decímetro? O que é 0,1 metro, né? É 1 dividido por
10, ok? Vamos olhar para o centímetro. 1 dividido por 100, ou seja, 0,01 corresponde a 1 dividido por 100. E 0,001, 1 dividido por 1000. Cada uma dessas unidades de medida, o decímetro, centímetro, milímetro, a gente também pode utilizar uma forma de escrever usando potência. Por exemplo, aqui a gente sabe que todo número elevado a 1 é ele mesmo. O que é o 100? O 100, 10 ao quadrado. Por quê? 10 vezes 10 corresponde a 100. E o 1000? 1 dividido por 10 ao cubo. E da mesma forma, a gente poderia olhar para o metro. 1 dividido por 10 elevado a 0. Ou seja, as unidades de medida também podem ser escritas, né, na forma de potenciação. Veja, nós trabalhamos aqui com uma situação, problema, que é muito comum, que é o metro, mas existem alguns prefixos, são usados, por exemplo, em outras áreas, por exemplo, na elétrica, né, que é utilizado, por exemplo, o micro, o nano, o pico, e são utilizadas outras unidades de medida, por exemplo, 10 elevado a 9, 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 9. E cada um corresponde a um prefixo. Vamos ao quadro conferir esses prefixos que são utilizados nas outras áreas. Por exemplo, o mega, 10 elevado a sexta. O quilo, que a gente acabou de trabalhar, né? Quilômetro, é o quê? 10 elevado ao cubo. O milho, que a gente também acabou de trabalhar, 10 elevado a menos 3. O micro, 10 elevado a menos 6. E o nano, 10 elevado a menos 9. Então, você sabia que em eletricidade, esse conjunto de prefixos são utilizados para exprimir os valores de grandezas maiores ou menores que as unidades do SI. Por exemplo, em resistência elétrica, são utilizados valores de resistência na ordem de milhares de ohm. E na corrente elétrica, são utilizados valores de milionésimos de amperes. São valores bem grandes ou bem pequenos, ok? Então, vocês viram que existem esses valores, por exemplo, com potências bem pequenas. Como, então, resolver, por exemplo, uma potência bem pequena? Por exemplo, 10 elevado a menos 9. Como que eu posso resolver esse tipo de potência com expoente negativo? Vamos ao quadro conferir mais essa propriedade. Potência de expoente negativo. Dado uma potência A elevado a menos B, o seu resultado é igual a inverso de A elevado a B. Por exemplo, A elevado a menos B é igual, que é um menos. Nós temos o quê? O seu resultado é igual a inverso de A, 1 dividido por A, elevado a B. Então, considere este exemplo, 3 elevado a menos 4. Lembrando que o nosso expoente é negativo. Nós precisamos fazer o inverso de A elevado a B. O que significa 1/3 elevado à quarta? Significa que 1/3 está multiplicado 4 vezes. 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3. Na verdade, essa operação de 3 elevado à quarta a gente já fez, não é? Então, nós precisamos somente, lembrando que é multiplicado por 4, nós devemos multiplicar os numeradores, que é igual a 1, e os denominadores, que é igual a 81. 1 sobre 81. Veja, o micro, por exemplo, que a gente acabou de trabalhar, 10 elevado a menos 6. O que significa falar 10 elevado a menos 6? É 1 dividido por 10 elevado a B. E o B corresponde ao valor 6. Se nós fizéssemos 1/10 vezes 1/10 vezes 1/10, teria como resultado 0,0000001. Ou seja, um valor bem pequeno, né? Diante dessa atividade, dessa propriedade de potência expoente negativo, nós podemos efetuar também um outro exemplo. 1/3 elevado a menos quarto. Nós temos que resolver, veja, nós temos expoente negativo, precisamos inverter a base. 3 dividido por 1. Elevado a elevado a B, né? Elevado a 4. Então, nós invertemos a base elevado ao número B. Veja que o B ele está ao lado do negativo.
Resolvendo essa operação, a gente sabe que todo número dividido por 1 é ele mesmo, então 3 elevado a 4, e nós já fizemos essa operação várias vezes, que o resultado é 81. Veja, diante dessas propriedades, mais essa propriedade de potência de expoente negativo, nós vamos deixar um tempo para que você discuta com seu tutor, com seu colega, mais uma outra atividade. Acompanhe no quadro. Agradeço as suas contribuições. Vamos então à correção da atividade. Acompanhe no quadro. Determine o valor das seguintes potências. Menos 3 elevado a menos 4. Então, como a professora Camila já mencionou a respeito da propriedade da potência com expoente negativo, o que nós temos que fazer primeiro é inverter a nossa base. A nossa base é igual a menos 3. O inverso de menos 3 é menos 1/3. Fazendo isso, o expoente passa a ser um número positivo. Então, 4. Deixou de ser menos 4 e passou a ser 4. E agora aplicamos a definição. Menos 1/3 se multiplica 4 vezes. Então, menos 1/3 vezes menos 1/3 vezes menos 1/3 vezes menos 1/3. E aí nós efetuamos a multiplicação dessas frações. Mas vamos começar com o sinal de menos. Menos com menos, mais com menos, menos, e menos com menos, mais. Então, nós temos que o resultado será um número positivo. 1/3 vezes 1/3 é 1/9. Então, vamos multiplicar os numeradores. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1.
Então, o numerador é igual a 1. E agora os denominadores, os números de baixo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Próxima atividade, menos 2/3 elevado a menos 3. Mesma coisa, expoente negativo, nós precisamos inverter a nossa base. O inverso de menos 2/3 é igual a 3 sobre 2. Menos 3 sobre 2. E aí o expoente passa a ser um número positivo. Então, inverte a base e deixa o expoente positivo. Resolvendo agora, menos 3/2 irá se multiplicar 3 vezes. Menos 3/2 vezes menos 3/2 vezes menos 3/2 vezes menos 3/2. Corrigindo aqui, nós não temos a quarta parte. O menos 3/2 irá se multiplicar apenas 3 vezes. Então, vamos à multiplicação. Menos 3 vezes menos 3, 9 positivo. 9 positivo vezes menos 3, menos 27. Os denominadores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E assim nós resolvemos a atividade proposta. Então, nós já falamos de algumas propriedades envolvendo o conceito de potenciação. A professora Camila relacionou de algum modo esse conceito às unidades de medida. E nós vamos continuar falando de unidades, mas agora vamos falar a respeito das unidades de superfície. E para isso, eu trago mais uma situação-problema. Acompanhe no quadro. Arquitetos recomendam que o dormitório único ou principal de uma moradia tenha 9 metros quadrados. A planta satisfaz a norma citada? Então, nós temos uma planta abaixo, em qual o dormitório 2, que é o nosso dormitório principal, possui 240 centímetros de comprimento e 410 de largura. Lembrando que esse dormitório 2 possui também um hall de entrada, que faz parte do dormitório. Então, é importante se atentar para esta parte. Então, nós vamos deixar o momento para que você observe a figura, reflita, resolva e responda se esse dormitório 2 satisfaz a norma citada. Então, deixaremos um tempo para que você reflita. Pensou a respeito da situação proposta? Vamos então pensar juntos e resolvê-la usando o conceito de potenciação ao longo da resolução. Acompanhe no quadro. Bom, então nós temos aqui que esse dormitório 2, ele pode ser decomposto em duas figuras. Ele pode ser decomposto em um retângulo, sem considerarmos o hall de entrada, e a parte correspondente a esse hall de entrada do dormitório. Perceba que o retângulo maior, esse que representa o dormitório 2, sem o hall, ele tem o formato de um retângulo de largura 240 e comprimento 410. Isso dado em centímetros. Mas vejamos essas partes. Agora, considerando apenas o hall de entrada. Então, o hall de entrada, se nós desconsiderarmos
os 240, né, que corresponde ao comprimento do quarto, nós teremos que o hall de entrada terá um comprimento de 330 menos 240, obtendo, então, 90 centímetros de comprimento. Porém, a largura também é de 90 centímetros. E assim nós concluímos que esse hall de entrada ele tem o formato de um quadrado medindo 90 centímetros de lado. Vamos então à resolução. Então temos um retângulo com dimensões 240 e 410. E a área desse retângulo é dada pela fórmula base vezes altura, ou ainda 410 vezes 240, nos dando o resultado de 98.400 centímetros quadrados. O hall de entrada do dormitório tem o formato de um quadrado, medindo 90 centímetros de lado. A área de um quadrado é lado vezes lado, ou seja, L ao quadrado. Consequentemente, 90 vezes 90, que nos dá o valor de 8.100 centímetros quadrados. Sendo assim, a área total será a soma da área do retângulo, 98.400, com a área do quadrado, 8.100. O total, então, é de 106.500 centímetros quadrados. E agora, nós podemos responder a pergunta inicial da situação problema proposta com base nesse resultado? 106.500 centímetros quadrados? Ainda não, porque nós temos que, pela norma, né, a norma citada era que o dormitório teria que ter pelo menos 9 metros quadrados, ou seja, a unidade dada em metros quadrados. E o nosso resultado está em centímetros quadrados. Nós precisamos, então, fazer uma conversão, passar de centímetros quadrados para metros quadrados. E como fazemos isso? Acompanhe no quadro. Temos aqui uma relação de medidas de superfície em função do metro quadrado. Então, temos aqui a nossa referência, que é o metro quadrado, e nós sabemos que 1 decímetro quadrado é o mesmo que 0,01 metro quadrado. Ou seja, 1 sobre 100. Centímetro quadrado. 1 centímetro quadrado é o mesmo que 0,0001 metro quadrado. Ou ainda, 1 sobre 10.000. E podemos pensar do mesmo modo para o milímetro quadrado. Mas vamos focar aqui no centímetro quadrado. Perceba que o centímetro quadrado, que é o que nós temos, 1 sobre 10.000 metros quadrados, 1 centímetro quadrado é o mesmo que 1 sobre 10.000 metros quadrados, pode ser reescrito usando a ideia de potência. Como que eu posso reescrever esse 10.000? 10.000 é o 10 se multiplicando quantas vezes? 4. Por isso, nós podemos escrever 1 sobre 10 elevado a 4. Desse modo, nós já podemos estabelecer uma relação. A relação de que 1 centímetro quadrado corresponde a 10 a 1 sobre 10 elevado a 4 metros quadrados. Nós já trabalhamos com a ideia de potência de expoente negativo. Por isso, podemos pensar também que 1 centímetro quadrado é o mesmo que 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Vamos, então, determinar qual é a correspondência dos 106.500 centímetros quadrados. E para isso, vamos usar a regra de 3. 1 centímetro quadrado, então, corresponde a 10 elevado a menos 4 metros quadrados. E eu preciso determinar 106.500 centímetros quadrados. Correspondem a x metros quadrados. Preciso descobrir o valor desse x. Multiplicando cruzado, teremos que o x é igual a 106.500 vezes 10 elevado a menos 4.
perceba que esse valor já nos dá o resultado em metros quadrados. Acompanhe comigo na câmera de documentos como que nós podemos realizar essa multiplicação. Então, temos aqui uma calculadora científica. Então, é importante que você se atente para o modelo e marca dessa calculadora. Se você tiver com uma calculadora diferente, é importante que você se atente para as funcionalidades da sua. Então, vamos lá. Para resolver, temos que digitar 106.500 vezes 10. Como que eu coloco agora o elevado a menos 4? Existe uma tecla específica para potência nessa calculadora. É a tecla com o circunflexo. Essa tecla com circunflexo, então, é que nos permite escrever a potência. Então, nós teclamos ela, apareceu um chapéuzinho, e como o número é negativo, eu vou pô-lo entre parênteses. Abro parênteses, menos 4, fecho parênteses. Igual. O valor obtido é 10,65. Continue acompanhando comigo no quadro. Assim, nós temos, então, que x é igual a 10,65 metros quadrados. E respondendo, então, a nossa situação problema, satisfaz a norma citada, pois é um número maior que 9 metros quadrados. Veja, vocês acabaram de aprender como resolver potência com expoente negativo. Agora a gente vai aprender mais 3 propriedades. Por exemplo, multiplicação de potências com bases iguais. Qual é o resultado? Divisão com potências de bases iguais e potência de potência. Como que a gente resolve essa operação? Veja, na multiplicação de potências com bases iguais, veja, se a gente tem a mesma base, tem uma regrinha. A gente repete a base e soma os expoentes. Vamos ao quadro conferir esta propriedade. Na multiplicação de potências com bases iguais, repete-se a base e somam-se os expoentes. Veja, se eu tenho A elevado a M vezes A elevado a M, o que a gente faz? A gente repete a base, então nesse caso a nossa base é o A, e a gente precisa somar os expoentes, M mais N. Vamos olhar para o seguinte exemplo. 3 elevado a menos 4 vezes 3 elevado ao quadrado. Como que a gente resolve essa operação? Neste caso, nós temos a mesma base. Qual é a base? Base 3. Nós devemos repetir a base e somar os expoentes. Menos 4 mais 2. Qual é o resultado dessa operação? Se eu devo 4 e eu tenho 2, eu devo, então, 2. Lembrando que a gente acabou de aprender como resolve expoente negativo. Veja, nesse caso eu tenho que fazer o inverso de A, então o inverso de 3, que é 1/3, elevado a B, que é ao quadrado. E relembrando que 1/3 ao quadrado é 1/3 vezes 1/3, a gente tem como resultado 1/9. Como nós podemos, por exemplo, resolver essa operação utilizando a calculadora científica? Vamos à câmera de documentos aqui para aprender como utilizar nossa calculadora. O professor Marcelo acabou de explicar como nós podemos efetuar esse tipo de operação. Veja, quando eu tenho um número negativo, que é 3 elevado a menos 4, eu preciso sempre usar o parênteses. Então, veja, primeiro eu vou digitar o 3, e o 3 está elevado a menos 4. Então, lembrando que eu tenho uma tecla específica para potenciação, que é o circunflexo. Eu vou abrir o parênteses porque meu valor é negativo. 3 elevado a menos 4 e fechar o parênteses. Veja, nesse caso, a gente tem que multiplicar, né, por 3 ao quadrado. Nesse caso, o quadrado, como o 2 ele é positivo, eu vou colocar ele sem parênteses, 3 elevado a 4 ao quadrado. E o nosso resultado é 0,11, ou seja, deu uma dízima periódica. Veja, nesse caso, a gente não obteve uma fração. Como nós podemos efetuar essa operação e encontrar a fração? Nós temos uma tecla específica aqui na calculadora que ela nos dá o resultado com a fração. Veja, A, B, C. Ela é uma fração mista, ok? Então, se a gente aperta diretamente essa tecla, ok? Ela nos dá o resultado com fração. Veja, normalmente, quando eu tenho uma conta aqui com fração, eu posso usar tanto dividido
quanto essa tecla específica. E nesse caso, nós obtivemos o nosso resultado que a gente acabou de encontrar, que é 1/9, ok? Agora, nós aprendemos a multiplicação de potências, né? A multiplicação com bases iguais. E aí, nós temos uma outra propriedade, que é a da divisão. Como nós efetuamos uma divisão com bases iguais, ok? Então, se nós temos a base igual, no caso, a base A, nós subtraímos os expoentes. Vamos ao quadro conferir mais essa propriedade. Na divisão de potências com bases iguais, repete-se a base e subtraem-se os expoentes. Nesse caso, se eu tenho A elevado a N dividido por A elevado a N, nós devemos efetuar uma subtração. Essa notação também poderia estar da seguinte forma, na forma de fração. Então, ele também tem como mesmo resultado que é efetuar a subtração dos expoentes. Nós temos o seguinte exemplo, 3 elevado a menos 4 dividido por 3 elevado ao quadrado. Nesse caso, a divisão nos indica uma subtração, porque as bases são iguais a 3. Então, 3 elevado a menos 4 menos 2. Veja, nesse caso, não tem tanta necessidade de fazer um parêntese e fazer joguinho de sinal. Nós vamos efetuar só para você relembrar quando esse 2 for negativo, porque precisa fazer um joguinho de sinal, ok? Então, menos, mais 2. Só relembre que o 2 aqui, nesse caso, é positivo. Aqui é como se fosse uma multiplicação. Na multiplicação com fatores diferentes, né, com sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, se atente a esse sinal, porque é necessário fazer esse jogo de sinal. Nesse caso, não teria necessidade de colocar esse parênteses que eu acabei de colocar, porque o 2 era positivo. Nosso resultado é 3 elevado a menos 4, menos 2. Lembrando que sinais diferentes, resultado diferente. 3 elevado a menos 4, menos 2. Veja, se eu devo 4 e eu devo 2, então, portanto, eu devo 6. Eu tenho 3 elevado a menos 6. Lembrando que nosso expoente é negativo. Preciso efetuar o inverso do meu número A, que é 1/3, elevado a sexta. Então, nós temos 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3. Quantas vezes? 6 vezes. Nosso resultado é 1 dividido por 729. Vamos à câmera de documentos também efetuar essa operação. Então, eu vou apagar aqui minha calculadora. Então, nós temos novamente 3 elevado a menos 4 dividido. Então, aqui eu posso utilizar a tecla de divisão mesmo da calculadora. 3 elevado a menos 4 dividido por 3 elevado ao quadrado. Nesse caso, eu obtive um resultado, né, 1 dividido por 729, mas nesse caso não está no formato de fração. Então, como que eu obtenho esse resultado no formato de fração? Novamente, eu vou apertar aquela tecla, né, que já está no formato fracionário, e o nosso resultado é 1 dividido por 729. Lembrando, lembra aquela propriedade que eu falei que todo número elevado a zero é igual a 1? E existe aquela exceção que com a base zero nós não podemos resolver? Vamos ao quadro aprender o porquê daquela propriedade. Veja, por que todo número elevado a zero é igual a 1? A gente sabe que zero é igual a 1 menos 1. Eu posso pensar aqui, por exemplo, que 2 elevado a zero. Então, é igual a 2 elevado a 1 menos 1. Nesse caso, a gente sabe, a gente acabou de aprender que, nesse caso, a gente pode trabalhar com uma divisão. Eu posso escrever esse número aqui no seguinte formato: 2 elevado a 1 dividido por 2 elevado a 1. Por quê? Na divisão, com bases iguais, nesse caso eu tenho base 2. Eu repito a base e subtraio expoente. Veja, nesse caso estou fazendo o processo inverso da minha regra, não é isso? E, por exemplo, todo número, eu tenho uma divisão de números iguais. 2 dividido por 2, não é? 2 elevado a 1 é 2. 2 dividido por 2. E todo número igual, dividido por ele mesmo, a gente sabe que o resultado é igual a 1. Nesse caso, a gente provou que todo número elevado a zero é igual a 1, certo? E relembrando, caso essa base seja igual a zero, essa regra não é verdadeira.
Por quê? Se nós tivermos o 2 aqui valendo como se fosse 0, nós teríamos uma divisão por 0. E nesse caso, a gente sabe que ela é indefinida. Aprendemos, então, a propriedade da multiplicação de potências, da divisão de potências com bases iguais, e a gente agora vai aprender mais uma propriedade, que é a de potência de potência. Na potência de potência, repete-se a base e multiplicam-se os expoentes. A elevado a m elevado a m. Nesse caso, nós devemos manter a base A, ok? E multiplicar aqui os expoentes. Então, eu tenho que fazer o m vezes o n, ok? Uma multiplicação. 3 elevado a menos 4 elevado ao quadrado. Então, lembrando que nós precisamos efetuar uma multiplicação, lembrando que aqui é multiplicação, e na multiplicação nós devemos efetuar o jogo de sinal. Nesse caso, a gente vai manter a base 3 e multiplicar os expoentes. Veja, menos 4 vezes mais 2, joguinhos, sinais diferentes, resultado negativo, e 4 vezes 2, 8. Novamente, expoente negativo, 1/3 elevado a 8. Se nós fizermos 1 vezes 1 vezes 1, 8 vezes, a gente sabe que é 1, e 3 vezes 3, 8 vezes, o resultado é 6.561. Novamente, vamos voltar para a câmera de documentos e verificar como podemos efetuar potência de potência. Aqui na calculadora, a gente vai digitar do mesmo jeito que está na operação. Então, nós vamos digitar o parênteses, o número 3 elevado a menos 4. Nesse caso, lembrando que o nosso expoente é negativo, vamos abrir um outro parênteses nesse caso, elevado a menos 4, fechar o parênteses. Veja, eu estou fechando o parênteses da potência, ok? Agora, eu vou fechar o parênteses aqui da minha operação e eu preciso elevar a quadrado. Nesse caso, o 2 eu não preciso colocar parênteses, porque o 2, ele é positivo. O nosso resultado não está no formato de fração, não tem problema. Novamente, a gente digita essa tecla de fração e ele nos dá o resultado no formato de fração. Então, vocês aprenderam mais 3 propriedades de potenciação e nós vamos deixar um tempo para que você discuta essas atividades com seu tutor, com seu colega, e a gente espera que você consiga resolver. Nos mande também as respostas de vocês. Em breve, nós retornaremos.
Obrigado novamente pelas suas contribuições. Vamos então à correção da atividade. Reduza a uma única potência. Então, nós vamos, nessa atividade, aplicar as propriedades tanto da multiplicação, quanto da divisão e da potência de potência. Temos, no primeiro caso, 5 elevado a menos 2 vezes 5 elevado a menos 3. Perceba que as bases são iguais. A base é igual a 5. O que nós fazemos? Repetimos a base. Nós estamos tratando de uma multiplicação. Se nós estamos tratando de uma multiplicação, o que nós fazemos com os expoentes? Nós somamos. Menos 2 mais menos 3. Perceba que eu tenho mais menos 3. Eu preciso efetuar o jogo de sinal. Mais com menos, menos. Então, teremos 5 elevado a menos 2 menos 3. Se eu devo 2 e devo 3, então eu devo 5. E assim, eu reduzi a multiplicação de potências de mesma base a uma única potência. 5 elevado a menos 5. Segundo caso, nós temos uma divisão. E perceba que nessa divisão, as bases são iguais. Menos 4. Então, repetimos a base. E o que fazemos com os expoentes? Nós subtraímos os expoentes. O primeiro expoente, 4, menos o segundo expoente, menos 2. Então, perceba que o primeiro sinal de menos é da regra e o segundo é referente ao expoente, menos 2. 4 menos menos 2, temos que fazer o jogo de sinal. Menos com menos mais 4 mais 2. Menos 4 elevado a 6. Então, pois 4 mais 2 é igual a 6. E o terceiro caso, envolvendo a potência de potência. 3 elevado a meio elevado a 4 quintos. O que nós fazemos? Repetimos a base é 3, e multiplicamos os expoentes. Meio vezes 4 sobre 5. Meio vezes 4 sobre 5. Multiplicação de frações, numerador com o numerador e denominador com o denominador. Teremos, então, 3 elevado a 4 sobre 10. Perceba que o 4 sobre 10 pode ainda ser simplificado por 2. Então, nós podemos simplificar o numerador e o denominador por 2. Simplificando, teremos 2 sobre 5. E assim nós reduzimos a uma única potência. Bom, então nós aplicamos aqui, em cada um dos casos, cada uma das propriedades. Então, a propriedade da multiplicação de potências de mesma base, que você repete a base e soma os expoentes. Aplicamos depois a propriedade da divisão de potências de mesma base, na qual você repete a base e subtrai os expoentes. E depois, por último, a potência de potência, na qual você mantém a base e multiplica os expoentes. Lembrando sempre que na multiplicação você precisa fazer o jogo de sinal, pensar ali no jogo de sinal. Sinais iguais, o resultado é positivo. Sinais diferentes, o resultado é negativo. Acompanhe agora no quadro mais uma atividade. Qual é o valor assumido pela expressão 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 5 sobre 10 vezes 10 elevado a 4 elevado a menos 2? E perceba que nessa atividade você terá que utilizar essas 3 propriedades para chegar no resultado final. Então, nós vamos deixar um tempo para que você resolva e logo retornamos com a correção.
Olá, obrigado pelas suas contribuições. Antes de resolvermos essa atividade que foi colocada no quadro para que você resolvesse, vamos retornar na atividade envolvendo as 3 propriedades e resolvê-la utilizando a calculadora científica para que você também possa conferir o resultado obtido. Acompanhe no quadro. Então, na primeira atividade envolvendo a multiplicação de potências de mesma base, nós chegamos em 5 elevado a menos 5. Então, perceba que aqui é importante se atentar para o jogo de sinal. Então, nós temos que repetir a base é 5, e fazer a soma dos expoentes. Menos 2 mais menos 3. Não é a multiplicação de 2 por 3, é uma soma. Mas existe, claro, o jogo de sinal envolvendo o sinal de mais e o sinal de menos. Por isso que nós obtemos 5 elevado a menos 2 menos 3. Por quê? Mais com menos é menos. Então, lembrando, nós temos que fazer uma soma e não uma multiplicação. Então, 5 elevado a menos 5. Alguns alunos encaminharam como resposta o resultado de 5 elevado a menos 6, obtendo aí o 6 pela multiplicação do 2 pelo 3. Então é importante frisar aí que é uma soma. Acompanhe comigo na câmera de documentos como que nós efetuamos o 5 elevado a menos 5. Então nós temos 5 elevado ao menos 5. Então, utilizando novamente a tecla do circunflexo referente à potência, igual, obteremos um número decimal e apertando a tecla da fração, 1 sobre 3.125. Continue acompanhando no quadro. No segundo caso, nós tínhamos uma divisão, por isso que nós repetimos a base e subtraímos os expoentes. 4 menos menos 2, menos com menos mais, então, menos 4 elevado a 6. Acompanhe comigo na câmera de documentos novamente. Menos 4 elevado a 6 é igual a 4.096, assim como alguns alunos encaminharam como resposta. Agora, acompanhe novamente no quadro. Qual é o valor assumido pela expressão? 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 5 sobre 10 vezes 10 elevado a 4 elevado a menos 2. Então, o numerador, 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 5. 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 5. Pela regra, nós repetimos a base e somamos os expoentes. Menos 3 mais 5, devo 3, tenho 5, tenho então 2. Então, no numerador teremos 10 ao quadrado. No denominador, perceba que nós temos uma potência de potência. Então, vamos antes resolver essa potência de potência. Na potência de potência, então, nós mantemos a base e multiplicamos os expoentes. 4 vezes menos 2, menos 8. Vamos, então, reescrever a fração. Numerador 10 ao quadrado sobre 10 que multiplica 10 elevado a menos 8. Então, 10 ao quadrado sobre 10 que multiplica 10 elevado a menos 8. No denominador ainda temos uma multiplicação de potências de mesma base. Então, nós mantemos a base e somamos os expoentes. Quando não aparece nada no expoente é porque o expoente é 1. 1 mais menos 8, menos 7. Tem 1, devo 8, então devo 7. E por fim, temos uma divisão de potências de mesma base. O que nós fazemos? Nós repetimos a base, base 10, e subtraímos os expoentes. 2 menos 7. E aqui nós temos jogo de sinal. Menos com menos, mais. Então, 10 elevado a 2 mais 7. Não é 7 menos 2, é
2 mais 7. E o mais por conta do jogo de sinal. O primeiro menos é da regra e o segundo é do próprio expoente. 2 menos menos 7. Então, fazendo o jogo de sinal menos com menos mais, teremos 10 elevado a 9 e assim resolvemos a atividade proposta. Então, veja, vocês aprenderam algumas propriedades. Atenção, quando for multiplicação, utilizar o sinal de mais. Quando for divisão, utilizar o sinal de menos. Não confundir, porque senão a operação não fica correta. Sempre é bacana resolver à mão e conferir também o resultado na calculadora. Por quê? Porque daí você tem certeza que o seu resultado está correto. Veja, nessa terceira atividade que o professor Marcelo propôs para vocês, deu um resultado com expoente fracionário, 3 elevado a 4 décimos, se eu não me engano. Mas como resolver uma potência com expoente fracionário? Como resolver uma potência com expoente fracionário? Então, existe também algumas regrinhas de como resolver potência com expoente fracionário. Vamos conferir no quadro mais essa definição. Expoente fracionário. Toda potência de expoente fracionário pode ser escrito como uma raiz. Por exemplo, A elevado a M dividido por N. Veja, o M corresponde ao nosso numerador e ele corresponde ao expoente da minha base A. E o N é o denominador da minha fração. Então, ele corresponde ao grau da minha raiz. Veja, 9 elevado a meio. Lembrando que o fator que está no meu numerador corresponde ao meu expoente. E o fator que está no meu denominador da raiz corresponde ao grau da raiz. Lembrando que todo número elevado a 1 é ele mesmo. E como é raiz quadrada, nós não precisamos colocar o número 2 aqui, que corresponde ao grau de uma raiz. Lembrando que número vezes ele mesmo corresponde ao 9. 3 vezes 3 corresponde ao número 9. Por isso que raiz de 9 é igual a 3. Da mesma maneira, nós vamos resolver 9 elevado a 2 quartos. Repetimos a base, 9. Nesse caso, nós temos o nosso numerador, corresponde à nossa potência, e o 4 corresponde ao grau da raiz. Veja, 9 elevado ao quadrado. 9 elevado ao quadrado, 81. Nós temos raiz quarta de 81. Como podemos resolver a raiz quarta de 81? Vamos fatorar 81 em fatores primos e verificar que multiplicação que nos dá esse resultado, o resultado 81. Então, lembrando que aqui é uma divisão e neste outro lado, né, nós vamos colocar somente fatores primos, ok? Então, por exemplo, 81, ele divide por 3 e dá a resposta exata. 81 dividido por 3, 27. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. E 3 dividido por 3 é igual a 1. O que a gente encontrou? Que o 81 nada mais é que uma multiplicação. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Quantas vezes? 4 vezes. Ou seja, 81 corresponde a 3 elevado à quarta. Veja, não é raiz quarta que nós estamos querendo resolver? Então, que número multiplicado 4 vezes corresponde ao valor de 81? É o valor 3. Por quê? 3 multiplicado 4 vezes dá o valor de 81. Então, nós resolvemos o nosso exercício e encontramos o resultado número 3. Outro exemplo, um nono elevado a menos 3 meios. Novamente, expoente negativo. Então, agora nós vamos deixar um tempo para que você possa resolver essa atividade, que é o nono elevado a menos 3 meios, ok? E, em breve, então, só relembrando que expoente negativo, como que nós devemos proceder? Então, nesse caso, vai envolver várias propriedades. Em breve, nós retornaremos com a resolução dessa atividade.
Veja, você percebeu que nessa atividade tem um expoente negativo? Quando tem expoente negativo, nós precisamos lembrar da propriedade expoente negativo. Vamos ao quadro resolver essa atividade. O nono elevado a menos 3/2. Lembrando do expoente negativo, nós devemos inverter o valor que está na base. 9 dividido por 1 elevado a 3/2. Agora, o nosso expoente é positivo. 9 dividido por 1 é ele mesmo. 9 elevado a 3/2. O valor que está no numerador corresponde à potência, né, do nosso valor que está na base. E o 2 corresponde ao grau da raiz. Então, efetuando essa operação, essa multiplicação de 9 vezes 9 vezes 9 3 vezes, a gente obtém o resultado de 729. Raiz quadrada de 729, ok? Como devemos efetuar essa operação? Então, rapidamente, vamos fatorar também os 729 em fatores primos. 729 dividido por 3 dá o valor de 243, dividido por 3, 81, dividido por 3, 27, dividido por 3, 9, dividido por 3, dá 3 e dá 3, dá 1. Ou seja, nós sabemos, então, que o 729 corresponde a uma multiplicação. Perceba que, como é raiz quadrada que a gente está querendo efetuar, nós devemos juntar em dois blocos, por exemplo, de fatores iguais, é claro, né? Então, nós sabemos que o 729 corresponde à multiplicação de todos os fatores, ou seja, de 27 vezes 27, não é? Por quê? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Ou seja, o 729 nada mais é que essa multiplicação de 27 vezes 27, raiz quadrada de 729, portanto, é igual a 27, ok? Veja, como nós podemos efetuar essa operação utilizando a calculadora científica? Só lembre que na utilização da calculadora científica, nós devemos utilizar aquelas teclas, a potenciação e da divisão. Então, por exemplo, vamos vir aqui para a câmara de documentos, né, novamente, e efetuar essa operação na calculadora científica. Lembrando que agora nós temos uma fração, novamente vamos iniciar com parênteses, 1 dividido por 9, fechamos o parênteses. Veja, é um nono elevado a uma fração, o elevado. O acento circunflexo, abrimos um outro parênteses, elevado a menos 3 dividido por 2. Nesse caso, nós obtivemos o nosso resultado, também utilizando a calculadora, e o nosso resultado é igual a 27. Agora, o professor Marcelo vai ensinar vocês mais uma propriedade, como resolver raiz. Bom, então, com a professora Camila, você pode ver aí uma relação da potenciação com a radiciação. Então, quando nós temos uma potência com o expoente fracionário, nós podemos reescrever essa potência como uma raiz. E agora nós vamos tratar do inverso. E se nós tivermos uma raiz, será que é possível voltar para a potenciação? Acompanhe comigo no quadro. Então, nós vamos falar agora de radiciação. Toda raiz pode ser transformada em potência de expoente fracionário. Ou seja, temos agora a volta. Raiz enésima de A elevado a M. Então, nós vamos agora voltar para a potência. O A, que é o radicando, né, o número que fica dentro da raiz, ele continua sendo a base da potência. O M, que é o expoente do radicando, ele é o numerador da fração. E o N, que é o índice da raiz, é o denominador da fração. Então, nós podemos tanto escrever uma potência de expoente fracionário como uma raiz, como também, tendo uma raiz, podemos voltar para a potência de expoente fracionário. Vejamos um exemplo. Raiz quadrada de 36. Qual é o expoente do 36? Quando não aparece nada, é o número 1. E o índice, 2. Então, nós podemos escrever como 36 elevado a 1 sobre 2. Raiz cúbica de 72. O expoente do 72, como não aparece, é o número 1. Então, nós podemos escrever raiz cúbica de 72 como 72 elevado a 1/3. Então, o expoente vai no numerador e o índice
no denominador. E assim nós fazemos a conversão de raiz para potência. Agora vejamos como resolver as seguintes raízes. Raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 36 pode ser escrito, o 36 pode ser escrito como sendo 6 ao quadrado, utilizando a mesma técnica que a professora Camila utilizou. 36 sendo fatorado pelo mesmo número. 36 dividido por 6 igual a 6, dividido por 6 é igual a 1. Por isso, 6 ao quadrado. Então, raiz quadrada de 6 ao quadrado. Vamos voltar agora para a potência. 6 elevado a 2 sobre 2. 2 sobre 2 é o mesmo que 1. Então, 6 elevado a 1, que é igual a 1. Portanto, raiz quadrada de 36 é igual a 6. Um outro modo de resolvermos é utilizando a calculadora científica. Acompanhe na câmera de documentos. Então, utilizando a calculadora científica, vamos usar a tecla da raiz. Essa tecla que eu estou mostrando, ela é específica da raiz quadrada. Então, que é o nosso caso. Teclo ela, raiz de 36 igual. E obtenho, assim, o valor. Continue acompanhando comigo no quadro. Então, raiz quadrada de 36, utilizando a calculadora científica, é igual a 6. Próximo exemplo. Raiz cúbica de 72. Fatorando 72, teremos 72 dividido por 2, 36, dividido por 2, 18, dividido por 2, 9. E perceba que agora eu não posso mais dividir por 2. 9 não é divisível por 2. Então, vou para o próximo número primo, que é o 3. 9 dividido por 3 é igual a 3. Novamente por 3 é igual a 1. Então, o 72 pode ser escrito como 2 elevado a 3 vezes 3 ao quadrado. Perceba que 2 vezes 2 vezes 2 é 2 ao cubo e 3 vezes 3, 3 ao quadrado. E eu mantenho a raiz. Existe uma propriedade que diz que a raiz de uma multiplicação é a multiplicação das raízes. Então, eu posso separar em raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes raiz cúbica de 3 ao quadrado. No primeiro caso, raiz cúbica de 2 elevado a 3 é o mesmo que 2 elevado a 3 sobre 3. E a segunda eu vou manter. 2 elevado a 3 sobre 3 é 1. Então, 2 elevado a 1 é igual a 2, vezes raiz cúbica de 3 ao quadrado. Um outro modo, raiz cúbica de 72. Acompanhe na câmera de documentos. Perceba que agora nós temos raiz cúbica de 72. Não é uma raiz quadrada. Então, nós vamos utilizar uma outra tecla. É a segunda função do circunflexo. Raiz com índice x, então nós vamos colocar o 3. Então, tecla 3, shift para ativar a segunda função, essa tecla do circunflexo. Perceba que eu ativo, então, uma raiz de índice qualquer, e o 72, e obtenho o valor aproximadamente 4,16. E assim, então, nós podemos resolver tanto utilizando a técnica da fatoração, quanto utilizando a calculadora científica. Veja, nós aprendemos várias propriedades da potenciação nessa teleaula. Agora nós vamos finalizar com mais uma atividade com um exemplo. Por exemplo, você sabe por que um carro chama 1.0? Chama 1.0 porque é devido ao volume dos cilindros de um motor. Se um carro tem 4 cilindros, então considere um carro com 4 cilindros, o volume desses cilindros daria 1000, se ele é 1.0, então o volume é 1000 centímetros cúbicos. Considere no quadro a seguinte situação-problema. Cilindradas de um motor. Os veículos automotores utilizam motores a combustão. Os motores a combustão possuem
cilindros, onde ocorrem pequenas explosões, que movimentam os pistões, que por sua vez acionam uma sequência de engrenagens responsáveis por colocar o carro em movimento. Então, neste caso, a gente está considerando um veículo 1.8. Se ele é 1.8, ele tem aproximadamente 1.800 centímetros cúbicos. Nesse caso, a cilindrada total é de 1.747. Ele tem 4 cilindros. Como ele tem 4 cilindros, nós podemos verificar, fazer uma operação efetuando uma divisão. Então, se considera esse valor, então eu quero fazer 1.747 dividido por 4, para quê? Saber o volume de cada cilindro. Então, por exemplo, aqui nós temos os cilindros, que consiste na movimentação do motor, né? O cilindro do motor. Então, veja, cada cilindro nós temos o diâmetro e o curso do cilindro. Então, eu quero saber qual é o volume de um cilindro somente. Vou fazer essa divisão. 1.747 dividido por 4 e eu obtenho 436,75 centímetros cúbicos. Qual outra informação que o enunciado nos deu? O enunciado nos deu o curso, que é 82,7 milímetros. Lembrando que 82,7 milímetros corresponde a 8,27 centímetros. Veja, qual é a pergunta da atividade? Qual é o diâmetro? Para saber o diâmetro, nós devemos lembrar de uma fórmula que é o volume do cilindro. O volume do cilindro corresponde à área da base, que corresponde... Desculpa aqui, não é centímetros quadrados, é somente centímetro, porque nós temos a unidade de medida em milímetros e não é área, ok? O volume do cilindro nada mais é que a área da base vezes a altura, ou seja, πr ao quadrado h. Se eu sei o volume de um cilindro, se eu sei o curso do cilindro, eu obtenho o raio e, consequentemente, eu respondo a minha pergunta, que é o diâmetro do cilindro desse veículo. Continuando, então, a nossa atividade, a gente sabe que o volume é igual a πr ao quadrado h. Como o nosso volume corresponde a 436,75, é igual a π, que corresponde a 3,14, vezes o r ao quadrado, vezes o curso do cilindro, que é 8,27. Lembrando que, como eu quero obter o raio, eu posso efetuar primeiramente essa multiplicação, 436,75, 3,14, vezes 8,27, 25,98 r ao quadrado. Veja, nesse caso, eu preciso encontrar o valor de r. Como ele está multiplicando, né, o 25,98 está multiplicando r ao quadrado, eu posso efetuar uma divisão nos dois lados, 25,98. Neste caso, neste segundo membro, eu vou obter como essa divisão valendo 1. 436,75 dividido por 25,98, 16,81, que é igual a 1. 25,98 dividido por 25,98 é igual a 1, r ao quadrado, ou seja, r ao quadrado é igual a raiz quadrada de 16,81. Efetuando esse cálculo na calculadora, então rapidamente vamos efetuar esse cálculo na calculadora científica. Como nós devemos efetuar essa operação? Raiz quadrada de 16,81 é igual a 4,1. Veja, um erro aqui no quadro, hein, pessoal? R ao quadrado é igual a 16,81. Por que a professora colocou a raiz? Ela foi apressadinha. Então, lembrando, o inverso da potência é a raiz. Então, por isso que eu posso falar que R é igual a raiz quadrada de 16,81. Lembrando, se fosse ao cubo, seria a raiz cúbica. Nesse caso, é a raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 16,81 é igual a 4,1. O quê? Lembrando que a gente tinha transformado a nossa unidade para centímetros, não é isso? Então, a nossa resposta é centímetros. Logo, o diâmetro corresponde à multiplicação desse fator por 2, que é igual a 8,2 centímetros, ok? Então, veja, nós tínhamos uma atividade
e nós precisávamos transformar a medida de diâmetro de centímetros. Então, nós terminamos a teleaula de hoje, corresponde à potenciação, aprendemos várias propriedades e várias aplicações, né, da potenciação. Nós agradecemos a sua participação e esperamos você na próxima teleaula. Também agradeço a sua participação ao longo desta teleaula e eu aguardo também para a próxima aula dos estudos continuados em matemática.